Cai bem aos retos louvarem a Deus. Cai bem aos retos louvarem a Deus. Louvando a Deus. Um estilo de vida. Um estilo de vida. Adoradores em potencial somos nós. Nascemos para o louvor da glória dele. Te rendemos graças. Te rendemos graças. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Aproveite esse momento, esse instante. Talvez durante o seu dia as atividades não permitiram, não sei, a logística da sua vida não permitiu que você pudesse levantar as mãos, e você tem a chance hoje, agora, nesse instante, levantar as mãos aí. Aleluia. Levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. As nossas mãos levantadas em louvor. Porque cai bem aos retos louvarem a Deus. 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 Oh, Senhor. Tu és santo. Tu és tão bom, tu és santo. Tu és bom, tu és misericordioso, tu és cheio de compaixão, tu és justo. Oh, tu és amor. Oh, aleluia. Oh, tu és reto, tu és íntegro. Oh, oferecendo sacrifício de louvor sempre, que é o produto, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Sempre, 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 sempre. Agora, hoje, amanhã e sempre. Agora, hoje, amanhã e sempre. E sempre, 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 aleluia, e sempre, Senhor, e sempre, Senhor, e sempre, Senhor, e sempre, sempre, e sempre, ei, te louvamos na beleza da tua santidade. Oh, te louvamos na beleza da tua santidade. Oh, te louvamos, Senhor, o teu povo, a tua gente comprada por alto preço. Te louva na beleza da tua santidade, Senhor. Oh, na beleza da tua santidade te louvamos. Agora, hoje, amanhã e sempre. Agora, hoje, amanhã e sempre. E sempre, e sempre, e sempre. Oh, aleluia, Senhor. Te exaltamos. Que maravilha, Pai. Que oportunidade. Te rendemos graças. Obrigado. Te rendemos graças. Nos dobramos. Colocamos o nosso coração de joelhos diante de Ti. Nosso coração de joelhos diante da Tua santidade, diante da Tua majestade. Nos curvamos o nosso coração, Pai.
fazemos o nosso coração permanecer curvado diante da majestade suprema, diante da tua santidade, diante do teu poderio. Oh Senhor, obrigado por essa noite, e obrigado por oportunidades como essa, durante o dia e durante todos os dias enquanto estivermos nesse corpo. Queremos viver com você, Espírito Santo, tudo aquilo que possamos viver com você enquanto estivermos nesse corpo. Aleluia. Te rendemos graças, obrigado. Te damos graças, obrigado. Aleluia. Quantos podem dar um aleluia? Obrigado, grupo louvor, pianinho. Bênção. Uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração é nos aprofundarmos na comunhão com o Espírito Santo. Haja vista que estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Estamos vivendo no período do Espírito Santo. Sabe, ele precisa ter relevância na nossa vida, ganhar relevância. O Espírito Santo que veio e habita em mim e habita em você. A pessoa mais íntima que temos na vida. A pessoa mais íntima que eu tenho não é a minha esposa, apesar de desenvolver e ter um nível de intimidade com ela. Mas diante da pessoa do Espírito Santo, eu posso classificar que a minha esposa, que é a pessoa mais próxima que eu tenho hoje na minha vida, que convive comigo na minha casa, diante, amém, da realidade do Espírito Santo habitando dentro de mim, ela passa a não ser a pessoa mais íntima, apesar de desenvolvermos intimidade. A pessoa mais íntima que um crente tem é o Espírito Santo, que ele pode ter, porque ele habita no seu íntimo, no meu íntimo. Ele conhece você mais do que você se conhece. Aleluia. E ele está pronto para essa comunhão. Ele está desejoso por essa comunhão, porque ele veio para isso e ele está sério com aquilo que foi estabelecido como missão do Espírito Santo na presente dispensação que estamos vivendo, na nova aliança. Então precisamos sim falar sobre o Espírito Santo, precisamos sim falar do Espírito Santo, mas acima de tudo isso, de falar sobre ele, de ensinar sobre ele, nós precisamos ter comunhão com ele. Aleluia. É importante sabermos quem é a pessoa do Espírito Santo pela revelação da palavra de Deus, sim. Importantíssimo, conhecimento. Mas eu vou te dizer, se pararmos apenas no conhecimento, apenas nos bons livros que temos sobre o Espírito Santo, seus dons, se pararmos aí, nós somos viver num nível de conhecimento, mas não num nível de aprendizado, de prática, de experiência com o Espírito Santo. Ter experiências com o Espírito Santo. Sabe, você falar e ouvir ele falar. Às vezes você tomar iniciativa para falar com ele, mas em alguns momentos ele toma a iniciativa para falar com você. Isso é vida. Aleluia, isso é vida. Dessa forma, se todo crente vivesse assim, inclusive Isaías, não encontraria nenhum desanimado. Não encontraríamos nenhum crente querendo chutar o pau da barraca, desistiu do evangelho para ir para onde? Desistiu do evangelho para ir para o mundo que já viveu, já sofreu, sabe como é? Mas quando se tem experiências com ele, com o Espírito Santo, aleluia, sabe, a palavra se torna viva, porque é o Espírito Santo que aviva o conhecimento em você.
O Espírito Santo é aquele que torna o Logos, a palavra escrita, em rema, a palavra falada. O que é rema? É uma porção do Logos revelada a você. Portanto, quando damos material ao Espírito Santo, que é o Logos, e como é que eu dou material ao Espírito Santo? Meditando na palavra escrita. Amém. Meditando, lendo, voltando a ler de novo, pensando sobre aquilo que leu e voltando a pensar, sussurrando consigo mesmo o que está lendo. Isso é meditação. E quando eu e você, nós fazemos isso, o Espírito Santo agora tem material para transformar o Logos em rema, uma palavra falada, uma palavra revelada. Quem faz isso? O Espírito Santo que habita em você. Olha como ele é lindo. É tão bom começar a ler a palavra e de repente o Espírito Santo, eu sei que é ele, faz um link com um outro versículo. Alguns aqui precisam dessa experiência. Aí a palavra não vai ser só letra para nós, ela se torna viva. Porque o Espírito Santo vai estar em movimento na minha vida e na sua vida. Como é bom ouvi-lo, como é seguro ouvi-lo, como é bom tomar decisões, porque o Espírito Santo nos guiou àquela decisão. Meu Deus do céu! Aquela decisão que você toma e você sabe que nela está a digital de Deus. Não é algo racional, não é algo momentâneo, não é uma explosão dos sentimentos, mas é uma direção. É o Espírito dirigindo para uma decisão certa, consciente, que não nos deixa fora do plano dele. Como é bom isso. Aleluia. Estou te estimulando e me estimulando a ter experiências com o Espírito Santo, por meio de uma comunhão desenvolvida na simplicidade do Espírito Santo, porque ele é simples. O Espírito Santo é simples. Estou apenas te dizendo o que ele disse para mim. Eu sou simples. E o principal atrativo do Espírito Santo para nos estimular a comunhão com ele é ele mesmo. Porque se o nosso estímulo para ter comunhão com o Espírito Santo é o que o Espírito Santo produz, possa ser que a gente não vá muito adiante na decisão de ter comunhão com ele, porque vai se depender, para se estar estimulado, de algumas manifestações do que o Espírito Santo tem poder para fazer. Como às vezes nós somos atraídos para um culto, dependendo de quem vai pregar, e se aquele pregador flui bem nos dons, a gente vê a casa cheia. Mas quando não for um pregador que flua tão bem nos dons, qual o meu estímulo em vir à igreja e ouvir o que Deus tem a dizer? Talvez não há mais estímulo ali. Por isso que o principal atrativo para nós do Espírito Santo é ele mesmo.
Porque você é Isaías, e você coloca seu nome, porque você é atraído para a comunhão com o Espírito Santo, por causa dele. Ele é o principal atrativo que me estimula a uma comunhão efetiva, profunda. É a pessoa dele. E quando o Espírito Santo é a causa do estímulo dessa comunhão com Ele mesmo, aquilo que Ele pode realizar passa a ser uma consequência. Porque na realidade para nós, a causa é Ele mesmo. Quando você e eu nos misturamos com o Espírito Santo, entenda o que eu quero dizer, nessa comunhão, o que o Espírito Santo pode realizar passa a ser consequência de uma causa. Porque toda causa gera uma consequência. Quando eu e você decidimos ter comunhão com o Espírito Santo, nos misturando com Ele na comunhão, não tem como consequências dessa causa não se manifestarem em nós e através de nós. Fica fácil. Fica fácil. Aleluia. Não vai fazer tanta força. Aleluia. Nós vamos ser soprados. Amém? O sopro. Como uma vez Deus falou para o pastor Sueldo que podemos estar numa fase entrando em alto mar remando. É aquela fase de remar, de remar, de remar. Mas vai chegar um ponto que não precisa mais remar, é só içar as velas e o vento. Tem um tempo de remar? Tem sim, sempre vai ter, de remar, de perseverar, amém? De ter comunhão com Ele, parece que nada está acontecendo. Oh, está tão seco, está tão frio, as coisas não mudaram, mas se você continuar remando, remando todos os dias, vai chegar um ponto, aleluia, vai chegar no lugar nele, aleluia, que agora é o sopro na vela da sua vida, na vela do seu ministério, nas velas da sua família. Isso é muito bom. Aleluia. Tem um tempo de remar, sim. Talvez tenha áreas na sua vida e na minha vida que a gente já está lá, já chegou naquele ponto que apenas o vento sopra, e porque as velas estão içadas, aquele barco se movimenta, não mais no remo. Aí existe outra área que você percebe, eu ainda estou remando, mas continua perseverando na fé, aleluia, vai chegar naquele lugar. Vai chegar naquele lugar. Que Ele vai soprar. E aí não tem mais força do braço para querer conquistar alguma coisa, forçar a se manifestar. Aleluia. Tem que perseverar? Tem sim. Mas perceba. Amém. Confiando nele, comunhão com o Espírito Santo. E ele vai dizer, rema mais um pouco, rema mais um pouco. Persevera mais um pouco aí, na tua confissão de fé. Persevera, vai confessando nessa área, aquilo que eu próprio já te revelei. Vai declarando para você mesmo ouvir. Aleluia. Isso é remar, que vai chegar o lugar
onde o vento sopra. Eu sei disso. Deixa eu lhe dizer uma coisa que pertence a mim e a você. Nessa igreja, na visão que foi dada, nós estamos no sopro. Chegamos nesse lugar, tanto tempo remando. Tá assim. Aleluia. E quando chega aí, ninguém impede, demônio não impede, não tem jeito. É só sentar na cadeira e ver Deus fazer. Aleluia. A vida no Espírito é fascinante. Alguns chamam livro de Atos, mas outros chamam livro do Espírito Santo. O livro de Atos. O início já começa com a descida do Espírito Santo. E você vai ver as ações do Espírito Santo em todo o livro de Atos. E Paulo cheio do Espírito, e Pedro cheio do Espírito, e Estevão cheio do Espírito. E o Espírito disse a Filipe. E aí vem o profeta Ágabo. E o profeta Ágabo diz assim: assim diz o Espírito Santo. Aleluia. Quantos desejam viver essa vida? Desejo sem medo. Porque o medo impede essa comunhão. O medo de não corresponder, nunca vai corresponder se não deixar ele envolvido. Porque ele vai te ajudar para que você corresponda a ele mesmo. O Espírito Santo é tão lindo que ele te ajuda a você dar respostas a ele mesmo, ao que ele pediu, ao que ele instruiu. Ele mesmo te ajuda para isso. Aleluia. Estou desejando isso. E eu tenho dito, eu quero viver com você tudo aquilo que eu possa viver com você enquanto eu estiver nesse corpo. Como é bom ouvi-lo. Como é bom ouvi-lo. Porque quando a gente ouve o Espírito Santo, a gente vai deixar de atrapalhar Deus. Eu fiquei pensando ultimamente, quantas vezes eu atrapalhei o Senhor naquilo que Ele estava fazendo, e eu interferi, querendo fazer da minha forma, porque eu achei que era muito boa aquilo. E não entendi que Deus não está preso à nossa forma, amém, de fazer as coisas. A gente é quem obedece a Ele. Vou te dar um exemplo. Nós vamos orar, tá certo? Mas eu quero estimular, porque as nossas orações nas quartas nobres aqui, nós queremos estar orando inspirados pelo Espírito Santo. Ele traduz o que está no coração do Pai para nós, para ser orado. Isso é uma oração eficaz, proativa. Eu tenho colocado orações inéditas, respostas inéditas. Como é que orações inéditas se estabelecem? Pelo Espírito Santo. É algo que foge ao seu raciocínio. E eu não estou dizendo aqui que a gente não pode orar por alguém que pediu oração, amém? Orar em concordância com a pessoa a respeito de um tema. Ninguém está desprezando isso. Mas o que eu estou falando é que existe esse lugar de orações no Espírito, oração no Espírito, orando em todo o tempo no Espírito, debaixo do governo do Espírito Santo. E é isso que a gente quer desenvolver, e estamos. Porque é fascinante. Aleluia. E você pode vir para cá, ser banhado com a unção presente, porque Deus está honrando o que a gente está ministrando, sabe? E esse banho deixa você encharcado para amanhã, para depois de amanhã. E aí você vai pegando uma velocidade.
E agora, você não vem mais para a igreja para se abastecer. Você já sai de casa abastecido e aqui é uma explosão. Pode começar por aqui, sim. A ajuda, a unção presente, a associação. Mas a tendência é que, desenvolvendo isso, você leva para casa, você leva para o dia a dia. E aí quando você volta à igreja, num culto coletivo, você já vem abastecido. Porque passou agora a ser um estilo de vida. E quando essas cadeiras chegaram, a gente ficou entusiasmado quando a notícia veio que um casal aqui na igreja se levantou, porque Deus falou com eles. E eles tiveram o prazer de ofertar cadeiras para a igreja de Cristo. Não foi nada manipulado, não foi nada imposto, mas um coração aberto para dizer: Senhor, eu estou aqui. E aí, quando soubemos do resultado das cadeiras, 120 cadeiras, um só casal, vou dizer de novo, essa igreja é a igreja para 1000 pessoas, 1000 pessoas alcançadas. Então aqui vai ter 1000 cadeiras. Então, nós já ficamos entusiasmados, eu sou entusiasmado, eu já comecei a pensar, então vamos fazer a campanha das cadeiras. Para pegar o fluxo. Você acha que isso está errado? Não, amém? Não está errado. Amém? Já que chegou, talvez Deus quer que a gente pegue o fluxo, né? E vamos fazer a campanha das cadeiras, porque o fluxo já está aí. E eu fiquei naquela, já me preparando, fui orar, estava orando. O Espírito Santo me disse: você fez alguma coisa para que essas cadeiras chegassem? Eu disse: não fiz nada. Ele disse: e por que você quer fazer agora? Oh, como é lindo ouvir isso. Porque você entende e diz: não é desse jeito que Ele quer. Não é do jeito que eu estava querendo fazer. Aleluia. Eu entendi bem, você não entendeu? Por que você quer fazer agora? Amém? Então eu entendi. Então não é dessa forma. É melhor descansar e ser da forma dele. Aí eu percebi quantas vezes eu atrapalhei Deus me falando algo e eu insistindo em fazer do meu jeito. Não, mas do meu jeito. Mas assim é bom para fazer. Mas não é bom se não for do jeito dele. A gente precisa entender isso. Deixa de ser bom. A ideia deixa de ser boa para aquele momento. Se não é a ideia dele, vai atrapalhar. Aí às vezes as coisas emperram. Não flui por causa da nossa ideia tão bacana que implantamos, mas era contrário à ideia dele, como ele quer fazer. Por que eu estou dizendo isso? Importância de ter comunhão com ele e ouvi-lo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não é proibido fazer planos, mas quando fazemos planos ao nosso bel prazer e Deus não tem participação nenhuma naquilo, mas a gente quer no final que Ele assine embaixo, tende ao fracasso. Mas quando eu tenho planos e envolvo Deus neles, aleluia, amém, eu vou saber o tempo, o modo, o lugar. Se é isso mesmo que Ele quer, porque Ele vai falar, Ele vai responder. Vamos orar. Minha vontade é passar a noite falando. Mas eu não quero falar só sobre o Espírito Santo. Eu quero ter experiências com o Espírito Santo.
disse algo. Muitos falam e ensinam sobre os meus dons, mas não têm intimidade comigo. Falam, ensinam, mas não desenvolveram a intimidade comigo. E por isso que às vezes a gente encontra diversidade nas doutrinas. Amém? Porque sem intimidade com Ele, o racional entra, o natural entra, se mistura. Mas com Ele não. Com Ele envolvido, não. Amém? Se a gente tiver errado, Ele corrige. Se um engano começar a chegar por perto, Ele intervém, Ele traz esclarecimento, Ele traz luz ao entendimento. Meu Deus. 2 Coríntios capítulo 3. Vou só ler isso aí para a gente orar. Versículo 7 diz assim. Versículos 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou. Diga, me habilitou. Diz aqui, para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, ou seja, não da lei. Não da lei, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você não é ministro da lei, você é ministro do Espírito. É ministro da nova aliança. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? A glória da última casa é maior do que a primeira. A primeira casa teve a sua glória, mas o profeta Ageu disse que a glória da última não é da segunda, é da última. Leia lá em Ageu que ele não fala glória da segunda casa, ele fala glória da última casa. Faz diferença? Faz sim. Porque se eu falo glória da segunda casa, há uma possibilidade de ter uma terceira. Mas quando eu falo glória da última casa, é a última, não tem mais casa para essa glória se manifestar. E que casa é essa? Lá em Hebreus capítulo 3, a qual casa somos nós? É a casa, é a última casa da manifestação da glória de Deus, cuja glória é maior do que a glória que se manifestou na primeira casa. E ele está dizendo aqui, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então ele fala ministério do Espírito, e ele também atribui que o ministério do Espírito é o ministério da justiça. Aleluia. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Diante da atual sobreexcelente glória, sim. Isso se relaciona a quê? Ao ministério do Espírito. Atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem
o que é permanente. Aleluia. Meu desejo é me estimular e te estimular a viver o ministério do Espírito. Ter experiências com Ele. Você pode ficar de pé. Podemos ter experiências em oração aqui nas nossas quartas nobres. Experiência com quem? Com o Espírito Santo. Aleluia. Ele traduzindo para você por causa da sua entrega a Ele, trazendo para o seu coração temas de oração que está no coração de Deus. Meu Deus do céu. Isso é vida. Isso é vida. Ter experiências com Ele. Estamos desenvolvendo isso nas quartas nobres. E vamos longe. Estamos nos preparando. Porque daqui a alguns dias pela frente, nós vamos começar a ter aqui nas nossas quartas nobres, de volta ao Getsemane. Vai acontecer. Estamos nos preparando para chegar lá. Aleluia. Eu quero te dizer que as coisas estão acontecendo mais rápido nessa igreja. E perceba, foi desde o dia que a gente começou a se entregar ao mover do Espírito Santo. Isso é para ser coletivo, mas individual também. Aleluia. Coletivamente nós vamos desfrutar, individualmente também. Aqui vai ser só uma explosão de algo que individualmente nós estamos desenvolvendo com Ele. E quando a gente se ajuntar, meu Deus do céu, quantas coisas em manifestação. Aleluia. Você pode desenvolver comunhão com Ele agora. Você individualmente, apesar de estarmos coletivamente, mas inicie agora, ou continue agora, aquilo que você já tem de comunhão, mas que você pode ir mais profundo. Você não está na plenitude, nem eu. Então pode ir mais profundo nele. Dá um passinho mais para essas profundezas. Aleluia. Como? Fala com Ele, ore em outras línguas. Outras línguas é uma ferramenta poderosa que desenvolve comunhão com o Espírito Santo, que provoca essa comunhão, porque é Ele que concede as línguas e você fala. Aleluia. Vamos mais além nessa quarta nobre, já que você veio. Orirá brodos combrinar brodou prendai com foca. Orilá brodos com, fique atento. Se conecte com Ele e você o ouvirá. Quando você o invoca, Ele aparece. É tão lindo, é tão simples. Quando você o invoca, quando você se inclina para Ele, Ele aparece, Ele se apresenta. E Ele vai saber falar com você, porque Ele lhe conhece e Ele sabe como chegar a você. Orerei produz combrinai refrondos com orilá produz cambronofran recredupridais combrinai lefrondos. Não estamos em desordem, porque nós estamos orando unânimes aqui em outras línguas. Se fosse apenas Isaías orando em outras línguas aqui diante de você, necessitaria de uma interpretação para a edificação da igreja. Mas nós estamos sendo chamados aqui para orarmos unânimes. Aleluia. Se incline para Ele e cansaço vai embora. Peso sobre os ombros vai embora. Desânimo vai embora nessa noite. Aleluia, apenas uma entrega. Vontade de desistir vai embora. Não tem espaço quando estamos cheios do Espírito Santo. Essas coisas não tomam lugar, não. A
lascívia, o pecado não encontra lugar, o desejo da carne não domina, cheio do Espírito. Para vivermos a vida que agrada a Ele, se encha do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Rublesco de nerelesso jombuna consucent britanzis a lopridais tombledo escu ai lai sirida yerele rirai wiri suricamba mamorocanda mola mama maiore la pumba mama yerere sulecanda mamaru sunde madai canzucindo ricandori pumba maral eritiando conde anitse quindo fonde mar surelido brunde mama maior Uridai rosire no burucha burana canzuti mina mamora candio mamamai. Ore do jitsujum escave. Ore rido brudorons busque como quem busca prata e ouro. Ore descompritas comprinas. Garimpe agora nesse terreno fértil da presença do Espírito. Brodos combrinais que surecrandio mamamaiera sidiriririririru brunja mamamamai sulecridio mamamairu icrandio mamamaiure riririririra brodos candas serecridio escombrina brono frunda bobur de bom de brina erere suribrum mamamairu iricando rumpra na mamamoro canto burutia mamaican orilai cheire de electridis compridas com faz tempo que eu falo em outras línguas. Oh, parece que enferrujou. Então começa agora. Começa a movimentar a engrenagem agora. A engrenagem. Oh, começa a movimentar a engrenagem. Óleo vai estar chegando para a engrenagem. Oh, à medida que você movimenta essa engrenagem. Ruprido escombrinai recredo escombrinai lombre rindo prude escando escanda sky o erei ai cai ore a skol en my can say o equitro bacas cucheque bitona mala secando prude escadurita boc ore maba ski onetron mayan ski I catch cock and make scoot prekendes duikendur tutis rin mekendur relamboro descenda rionda ricando ripande ritande ritonde mrikenda ricando rahababai ski o hacks com bican borcom boroclom branasido sky irele cride escude esquito chai estamos criando trilhos Urilá produz combrinais que dirite rito chute brita escombrinais conda mamamai não chegou no meu entendimento por aquilo que eu estou orando. Eu só sei que eu estou orando e algo está acontecendo. No mínimo, edificação pessoal. Estamos no culto de oração, é um culto mesmo para crente, né? Não estamos escandalizados por orar em outras línguas. Isso não nos escandaliza, é bíblico. E a gente sabe bem que é bíblico. Aleluia, a gente sabe bem que é divino. Aleluia, isso que opera em nós. Rumbrinais combrinais lecan, rubrinais com, sai, gressuri, ricredus combrunte, apronde, pandio, escambonar, lumbrinais
esquerda, ritescol, ritescobrinai zero, britio, ride brize, jubrinai, scombrinai lomba, remba vai scombrinai rede esquerdo, riprombaba vassugenesiriraia. Ori lá produz car, ori lá produz cabrinai frendexcol, eri lá produz quembrunai esquerererererererus combre, zuje sky, wize sky betskol, eri dá escombrinai sky, stombrinai scol, ori lá cruz combrinas. O que eu percebo é que há troca de cadeiras. Está havendo troca de cadeiras, está havendo troca de funções. Orilá produz combrinai de que esquitais combrinais combre. Orilá produz cambronais com. Um ajuste nas funções, continua orando, nas funções do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo assumindo a sua verdadeira função. Passou um tempo calçando o sapato dos outros, mas está chegando agora o próprio sapato. Aleluia, entendimento para operar na função que foi chamado e não em uma outra. Ori abruce esquiderererererere. Rupri da esquerdori crombruce escombrinai retesira. Rupri da escado brinasco brinetso chiquito. Isso é importante. Para Deus é importante que as coisas estejam no devido lugar, ajustadas. Rupri da escombrinai rombrinai zetete. Rite esquito oprite esquendo. Iri asquida asquindo ere lupri da escombre. Iri esquerdo chicho choprita serererere. Porque uma pessoa que possa estar operando na função que não é dela, isso diminui a velocidade do corpo de Cristo na terra. Pessoas satisfeitas com o chamado, para aquilo que elas foram chamadas, satisfeitas. Asquite duplidas combrinai rete, ride esquido prubrinai prombe, rida escal denore, uri ascombrinai, siga o fluxo, ora brumbrana bruna bodexquia, ira ascombre, uri lambro dos combrinai dembonai skedititia, ere eques cumpridais tombrinai stondo plunges, uri assando plidio escumpritanzo chondesei, ride esquere te chocho bridais combrinai lepruda. Orilá produz combre. Orilá produz combre. Mais luz no entendimento. Rompandos como. Luz no entendimento chegando. Rumpridas combre. Ore andom pridas que dele credais som. Convicção chegando do que foi chamado para fazer dentro do corpo de Cristo. Ore ascombre. Era que suri crando frunda moche cando prunges caboneco. Rida asqueda lá que escupa. Ai letas casquetupa. Ai latas casquetupa. Ere candio escumprinais caroprinais combrinais queda. As combrinais contons. Ore a lomprinais combrinais que. A imagem que me vem é uma catapulta. Uma catapulta é aquela arma da antiguidade que se colocava uma pedra e se lançava para um outro reinado, contra o inimigo. Uma catapulta é um armamento de lançamento. Oh, aleluia. Ropreduz combrenai. Está havendo lançamentos. Está havendo lançamentos. Está havendo lançamentos. Redescubrinais, combrinai, reto. Está havendo lançamentos. Oriada asconda mai. Era asconda mora base. Redescuriticho con. Uridasco, rambrudas combrinai lance. Pessoas sendo lançadas. Ore aba
as candelas que esquitam prendas combrenai, lançadas dentro do plano de Deus. Uribucham brenas combrena esquerdo, rida escado, rida escadomito, randa mitom brenas quitadomito mentaquiciu. Ori lá produz combrenai gombrenai gesu. Nai magadebesu, nai gabadebesuda, agada begossuda, ai gaio, que do blude ai sai, lopri das combrinais quedo, ori as onde Deus combrinas, tu cai de que, ori as combrinais lambro nas canda, ega a get sombrinais combrinais são de pontos. Se junte uma pessoa e ore com ela. Aleluia. Se junte uma pessoa agora e olhe com ela. Você pode ser dirigido. E pode ser até a respeito do chamado. Aleluia. Flua no Espírito Santo. Sabe que os dons podem operar num momento como esse. Gere expectativa da sua oração por seu irmão, por sua irmã. Seja guiada, inspirada. Ou pode até começar naturalmente. Parece que está sendo natural. Não. Ore e deixe a outra pessoa orar por você. Não passe todo o tempo orando. Deus combrinai lopri das com. Deus combrinai lopri das cambomoborás. Mas também não tenha pressa de sair. As combrinai lopri das ondas. Com a possibilidade dos dons operarem através de você. As combrinai rompri das quendoprodiomases. As etcero, tiro, ilicre, vai ser exatamente aquilo que a pessoa estava precisando. É momento de salvar vidas. Pode ser um momento de salvação para alguns. E você é esse instrumento do Espírito Santo. Por causa da entrega, por causa da inclinação. E de repente ele pega com você. E às vezes um abraço liberta uma pessoa. Orerai, motivado, ativando. Esse é um exercício. Apenas te motivando. Não para porque eu estou falando. Eu estou apenas colocando lenha na fogueira. Deus compre. Ali esse do pude. Ai quiso metescai. Ore ascon. Ore ascode. Iribites. Anibude esquerda iriquiri duplo dos compre na bromba. Bomba mai quedar. Boi mamai quedar dore supri nai quedofri dai cadastão. O Espírito do Senhor está sobre nós. Porque o Senhor nos ungiu. Para pregar boas novas aos quebrantados, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A unção está sobre nós. O Espírito está sobre nós. O Espírito está sobre você. Ele é tchombrida. Ele alai crison de nais que dure canto e sombre. Ribro babai cantais canto. Lo prude escurina e lopri da esquerda. Li descubri na estero prude escombri na ribo ia ibro iara ascando mapuia mopai moa enamuma maya eta a zochon de sky. Curas podem estar acontecendo. Ori askido ski in miro fly get sky. Ara ask it stone the sky. Johnsons. Alguns vulcões adormecidos. Adormecido. Entrando em erupção.
Oh, entrando em erupção, entenda a imagem, pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que estava sem movimento dentro de você, que um dia teve movimento, era como um vulcão adormecido, não estava extinto, mas adormecido. Há um mover, aleluia, à medida que você se entrega, começa a haver um movimento dentro de você. Para esse vulcão voltar a estar em erupção, voltar a estar produzindo o que sempre produziu. A doce do benaigesuba, urimbo badak se combura, aracanzo pruja escombrinai se. Havonda pontes, I get so put as cadere topando can. Upon bond of a last keturi, ori adoce chombre nasquero, richo bridges cambo on digan scambo budred sea. Era as John Vites combrinai do chondes, ori asquede esquedo, rige esquito, free free severen decando. Era I quero livro cito mabia. Asqueto Ciro Mabia. Era a noite andou prenda isto. Era I ghetto back escupe, ghetto back escute, the strong. I bonfen. 19, then and say, and see in me, I 19, let's see no, wunder, the phone. I ven a phone, I say gida, de, oh, but the sorry, I get. Phone, fight face, success on my. Você que terminou, levante suas mãos e louve. O fato de você estar aqui, você está pegando as coisas desse ambiente por associação. I say. Alex, vem aqui, Alex. Continue louvando, adorando, orando. Para bobo. I guess opridai, redescupridais dombre na esquido, rito escaboma vai quedo, bubra babo, rida bobre na bobo.
Oh, obrigado. Abu a ruple das comprenai e ori as aiendos camutes caiam em daiva. Oh, Deus. Você pode levantar suas mãos. Aleluia. Pode ter certeza, algo aconteceu e se movimentou. Amém. Houve movimentos. Aleluia. Como placas tectônicas que entram em movimento. E por isso provoca tsunami, né? O nome, né? As placas tectônicas, quando se movem, aleluia, elas provocam um tsunami. Oh, movimentamos placas, entenda, trazendo algo natural para explicar algo espiritual. A começar de dentro de você. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor, te damos graças. Obrigado. Você pode levantar suas mãos e dar louvor a Ele. Oriabro boboricamba babaiacasca. Ele a lombre as aigombre nas que. Te damos graças. Obrigado. Obrigado, Senhor, te damos graças. Espírito Santo, obrigado por tua ajuda para mergulharmos mais profundo em ti, Senhor. Oh, vamos ter experiências maiores com você. Oh, do que já tivemos. E vamos cooperar com você. Cooperar com o Pai. Oh, cooperar com o Pai. Te damos graças, obrigado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oriaque dorofoca. Oh, obrigado. Oriados cai. Obrigado. Tem algo, irmã Márcia, para falar? I go das combrinai, I on, I lombre nas combrinai, lombre das com. Ori abrubra as ombrinai. Boa noite, a paz. Antes do pastor começar a orar, vieram duas palavras muito fortes em meu coração. Eu, sinceramente, eu não entendi no início, que foi humildade e humilhação. E aí eu recorri ao dicionário para ser mais objetiva, para não se perder muito tempo. Às vezes a gente confunde humildade com humilhação. Eu vou ler rapidamente aqui. Humildade, qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica. No nosso meio, a humildade é indispensável. Não se tem como ter a pessoa do Espírito Santo em nós sem ter a humildade. Então, é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida, do nosso fazer, do nosso ser. E humilhação.
Ação em que alguém humilha, rebaixa, diminui o valor de outra pessoa ou coisa parecida, rebaixamento moral, afronta, diminuição. Se sentir humilhado é se sentir com a honra ou dignidade ofendida, desonrada, envergonhada. E eu continuei sem entender. E aí nós começamos a orar em línguas e veio a palavra estrutura. Estrutura, estrutura. E veio a figura de Davi. E não por coincidência o pastor falando em armadura. Davi, ele não se sentiu um homem humilhado diante do gigante que estava à frente dele. Davi, ele foi ousado, humilde em reconhecer que não era a pessoa dele. Davi não tinha estatura, Davi não tinha fama, Davi não era um guerreiro, humanamente falando. Davi, humanamente falando, nem iria ser escolhido por homens. Mesmo assim, ele teve a humildade de reconhecer o Deus que ele servia, a quem ele estava a serviço. E ele enfrentou aquele gigante, não pela condição dele, ele tinha essa consciência. Davi teve medo porque nós temos medo. Nós temos fome, nós temos dores, nós temos sede, nós temos fragilidades físicas. Nós temos tudo isso, Davi também as tinha, todas essas características. Mas ele, naquele momento, ele sabia quem estava à frente dele. Então, ele não se sentiu humilhado, ele tinha todo um exército humilhado, inclusive tentando humilhá-lo pelas condições físicas dele, pelas condições naturais. Mas ele não retrocedeu. Ele avançou e venceu no nome do Deus que ele servia. Então, eu acredito que Deus quer que nós tenhamos estrutura. E essa estrutura não nos é dada por meio da nossa condição física, da nossa estatura, da nossa aparência, do nosso sobrenome, da fama que nós temos ou que nós não temos, da nossa condição financeira, de quem foi os nossos pais. Essa estrutura, ela vem do Espírito Santo. Só há um caminho para nós, como o pastor bem disse, não tem mais para onde a gente voltar. E aí a gente precisa se posicionar e não andar humilhado, achando que isso é lugar de filho de Deus. Nós precisamos andar humilde, a gente precisa ser humilde em todas as circunstâncias, em tempo e fora de tempo. A gente precisa sempre esquadrinhar o nosso coração para a gente saber o que tem dentro dele, o que realmente nós estamos sentindo. E aí a gente precisa discernir o que é humildade de humilhação. Se Davi tivesse se sentido humilhado, ele não teria ido para o campo ele nem teria ido para o campo de batalha. Ele foi humilde e teve a estrutura de Deus. Ele tinha consciência da estrutura que estava dele, que era do Senhor, que nunca perdeu e nem perderá nenhuma guerra. Então, diante dos nossos gigantes, a gente precisa ter essa estrutura e esse posicionamento de filho de Deus, de a quem nós estamos servindo, de quem nós representamos aqui na terra. Vamos sentir dores, medos, né? Enfim, constrangimentos, mas a gente não pode se sentir humilhado. A gente tem que se sentir ser humilde e se sentir realmente a serviço do Deus Altíssimo. Aleluia. Quantos podem dar um amém? Amém? A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, né? A mão de Deus é o Espírito Santo. Toda vez que se fala a mão do Senhor veio sobre, lá no Velho Testamento falava sobre o Espírito Santo. Nós temos o Novo Testamento, como a irmã Márcia está falando, sobre se humilhar, né? Ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Amém? Oh, aleluia. Tem que ser humilde. Muito bom. Amém? Aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo nessa noite? Se você está aqui e ainda não entregou sua vida, ou quer voltar para o Senhor, você tem uma grande oportunidade. Queria já chamar o pastor Soildo, pode subir. Tem alguém? Aleluia. Tem alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas? Aleluia. Se você não recebeu, vem. É pela fé que recebe. E há uma evidência, o falar em outras línguas. Tem alguém?
Todos cheios? Então continuem cheios. Amém? Você foi cheio para falar. Agora você fala para se encher. É simples. Aleluia. E aí continua cheio. Tem alguém com alguma dor, enfermidade, que é oração para cura? Nós cremos em cura. Orar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Tem alguém com alguma dor, enfermidade? Todos curados, sarados, que maravilha. Obrigado.